gravando agora, né? Beleza. Eu só vou fazer aqui uma rápida revisão aqui para o pessoal que talvez depois queira ver, né? O que eu fiz aqui, só retomando, né? Eu igualei a equação de energia de Planck, a equação de energia de Einstein, né? Aqui relacionando onda, aqui relacionando partícula, e aí a relação das duas equações, eu igualei as duas equações, cheguei numa expressão aqui matemática no qual eu tenho ondas e partículas numa mesma equação, mostrando que existe uma dualidade, ou seja, tudo no universo é onda ou partícula, né? Mas aí só retomando, só resumindo, quanto maior a massa, menor é o caráter de onda, e vice-versa, né? Então, no mundo macroscópico, as coisas funcionam mais como partícula. No mundo microscópico, as coisas funcionam mais como ondas, tá? Beleza. Aí eu queria fazer um exercíciozinho com vocês aqui rápido, né? Tá. Se tudo nessa vida é onda e partícula, isso por enquanto é uma hipótese, tá? Por enquanto é uma hipótese. Algo que não foi provado ainda, né? Eu preciso provar. Para eu provar uma hipótese, eu preciso experimentar. Eu preciso fazer um experimento para isso virar uma teoria, né? Vai virar uma teoria. Vamos fazer aqui um exercício, né? Eu sei que o elétron é uma partícula de massa m, está aqui a massa do elétron, e está aqui a velocidade do elétron. Pessoal, como é que se calcula a velocidade do elétron? Né? Volta lá naquela equação lá atrás de Bohr, né? Que nós mostramos, né? Volta lá naquela equação, bem atrás aqui, ó. Opa. E calcula a velocidade do elétron. Mas eu já calculei a velocidade do elétron, considerando o raio da primeira órbita e tudo mais. A velocidade do elétron está dada, conhecida. Né? 3 vezes 10 é 6 metros por segundo. Né? Não confundam com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, o elétron tem uma velocidade um pouquinho menor que a velocidade da luz. Beleza, então, elétron tem massa, e quem descobriu essa massa aqui? Lá atrás, Thomson, né? Thomson, lá atrás, lá no modelo atômico de Thomson. E a velocidade do elétron agora é conhecida. Com base nessas duas informações, vamos calcular o comprimento de onda do elétron? Né? De novo, o elétron é uma partícula, mas agora eu sei, segundo a hipótese, que eu posso calcular o comprimento de onda de um elétron. Né? E como é que calcula o comprimento de onda? É só substituir aqui, ó. H, comprimento de onda, igual a constante Planck, né? 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido pela massa do elétron, está aqui, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, vezes a velocidade do elétron, ou velocidade da partícula, nesse caso é o elétron. 3 vezes 10 a 6. Né? Colocando todas as unidades aí, substituindo, né? Eu já fiz esse cálculo antes. Alguma dúvida aí na substituição, pessoal? Só pegar aqui o resultado desse cálculo. Vai lá, pode perguntar. Eu acho que esse exemplo aí deu para entender mais ou menos aí, tá de boa. Então, tranquilo. Então, aí a gente consegue calcular o comprimento de onda do elétron, né? Olha só, o elétron, que era uma partícula, tem um comprimento de onda. Vale 2,4, calculado aí, vezes 10, a menos 11 metros. Comprimento de onda dele. Isso dá, em nanômetros, né? 0,24 nanômetros. Ô, professor. Fala, cara. Pode falar. As unidades de medida tem que ser sempre essas? Quilo e metro por segundo? Isso aqui é o sistema internacional, né? Ah, tá. SI, tá? Quilo, Beleza. metros, segundo. Isso aí. Aqui, se você pegar lá, né? É Joule. Só um minuto que alguém tá querendo. Só um minutinho que minha câmera.
Tem um USB aqui que eu estou encostando e está dando mau contato. Aí de vez em quando ele desliga. Aí tem que ficar de olho nisso. Mas vamos lá, voltando aqui. Se você voltar lá na unidade da constante Planck, né, que é o H, também está tudo no sistema internacional. E eu tenho que usar tudo no sistema internacional. Quilo, metro, segundo, né? Tá bom? Ô, professor. Diga. Mas aí, no caso, qual seria, assim, ficou, sei lá, não ficou muito claro, assim, para mim, esse entendimento. O que significa dizer que um elétron tem 0,24 nanômetros de comprimento de onda? Entendeu? Porque esse não é o tamanho dele, mas sei lá. Não, isso dá tamanho, com certeza. Esse comprimento de onda... significaria o quê? Então, isso que a gente acabou de calcular aí está dizendo o seguinte, mostra pra gente que o elétron é uma onda, e tem lá um comprimento de onda, certo? É isso. Comprimento de onda aqui, né, na verdade. Ali que eu coloquei a amplitude. Comprimento de onda. Vamos colocar assim, o elétron, ele é muito parecido com uma onda, quando você joga lá uma pedrinha no rio, forma uma onda, né? Mas uma onda de uma radiação eletromagnética, né? Então, o elétron tem um tamanho, beleza, tem um tamanho, porque é uma partícula, mas quando o elétron viaja no tempo, vamos colocar assim, o elétron se comporta como uma onda. É uma coisa um pouco bizarra, né, de imaginar isso, porque a gente sempre estudou lá no segundo grau que elétron, pra gente, era um pedacinho de alguma coisa, né, muito pequenininha, que tinha massa e tal. A gente querendo entrar aqui. Vou permitir aqui. Mas, gente, eu não sei. Tem que dar um jeito de resolver isso, de colocar para todo mundo entrar sem precisar permitir. Mas eu acho que isso aí é coisa do Google mesmo, não tem como fazer outra forma. Mas, voltando, né? O elétron, ele é uma partícula, como você conhece lá do segundo grau, mas o elétron tem um comportamento ondulatório também, né? Tá, mas espera aí. Como é que o elétron tem uma partícula tem um comportamento ondulatório, né? O que eu acabei de descobrir aqui com esse cálculo, né? Eu acabei de descobrir o seguinte, vamos pensar o seguinte, tudo agora é duplo, tudo agora é dual. O comportamento de onda e partícula é duplo, né? Ou seja, tudo na nossa vida, na Terra, no universo, tudo é onda ou partícula, né? O elétron é uma partícula, que a gente já sabia desde lá atrás do modelo atômico de Thomson. Tem massa M. O que de Broglie está mostrando na hipótese dele é que o elétron é uma onda eletromagnética. Tá, mas espera aí, vamos com calma. Como é que eu provo que alguma coisa tem tem comportamento ondulatório, né? Como é que eu provo isso? Eu tenho que ir para o laboratório e fazer um experimento, certo? E como é que eu faço esse experimento? Bom, para provar que alguma coisa tem comportamento ondulatório, para saber se é uma onda, eu faço experimento de Young, por exemplo, que é da dupla fenda, né? Que é o experimento da difração. E como é que eu faço o experimento da difração? Não sei se vocês se lembram, lá no início, quando a gente começou a discutir essa questão da natureza da luz, né? Não sei se vocês se lembram, eu falei, olha, para ter uma interferência, né, da dupla fenda, né, que é aquele experimento da dupla fenda, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma fenda, né, para acontecer a difração de onda, né, para que as ondas se somam, né, lá atrás, a gente viu isso lá atrás, eu vou ver se eu consigo voltar aqui para vocês, para mostrar. Isso aqui, ó, né, essa figura de difração aqui, ó. Isso aqui a gente estava falando da luz na época, né? Para acontecer o fenômeno da difração, né, para que ocorra máximos e mínimos, né, eu preciso que a fenda, a largura da fenda aqui, ó, seja da ordem de grandeza do comprimento de onda que está chegando, né? Mas espera aí, a pessoa está falando que é possível difratar elétron? É possível fazer isso com elétron? Então, se eu colocar um elétron aqui, o elétron é como se dividisse em duas fendas? É mais ou menos isso. O que de Broglie está sugerindo é isso. Vou conseguir fazer com que o elétron sofra um fenômeno parecido com uma onda de luz, né?
algo bizarro, né? Como é que eu vou provar que um elétron, né? A física clássica diz o seguinte, ó, beleza, não existe isso. Se eu colocar o elétron aqui, ó, um canhão de elétrons para se chocar aqui nessas duas fendas, o que eu vou ver? Eu vou ver primeiro que o elétron nem vai passar, porque se o elétron tem uma trajetória, ele vai se chocar aqui na parede dessa fenda. Ou, se eu colocar a fenda aqui na direção do canhão, o que acontece? O elétron vai passar pela fenda direto, e eu vou ver lá uma linha de vários pontinhos do outro lado só, porque o elétron é uma partícula, o elétron não é uma onda, né? Só que aí a coisa deu ruim. Por que deu ruim? Porque a física clássica não entendia isso, né? E aí, bom, voltando aqui, né, a nossa ideia. Calculamos aqui o comprimento de onda, teórico, tá? Teórico de um elétron. 0,24 nanômetros. Eu preciso provar que o elétron, então, é uma onda. Como é que eu provo que o elétron é uma onda? Eu faço o experimento da difração dele. Eu coloco duas fendas e faço o elétron difratar. Só que qual é o problema? Como eu falei, para eu ter o fenômeno da difração, a largura da fenda, né? A largurazinha da fenda, para isso acontecer, isso é experimental, a largura da fenda, né? A largura da fenda, melhor assim, na horizontal, a largura da fenda aqui, ó, tem que ser da ordem de grandeza do comprimento de onda que está chegando. Isso aqui está dando 0,24 nanômetros. 0,24 nanômetros. Eu preciso, para eu provar que o elétron é uma onda, eu preciso criar duas fendinhas, vamos dizer assim, né, com um tamanho da ordem de nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 metros. Eu preciso ter uma fenda aqui quase que microscópica, né? Impossível isso, né? Construir uma fenda dessa largura para realizar esse experimento. Só que aí dois caras pensaram nisso. Dois caras chamados Davidson e Germer fizeram um experimento no qual eles injetaram elétron usando um cristal de níquel. Por que cristal de níquel? Porque os átomos de níquel estão arranjados lá no cristal de tal forma que entre um átomo e outro cria uma fenda, como se fosse uma fenda da ordem de grandeza do comprimento de onda do elétron. Olha que doideira. Então eles conseguiram fazer esse experimento. Então vamos lá, vamos provar então que elétron é uma onda. Se elétron é uma onda, eu vou difratar esse elétron. Eu vou fazer, depois de eu mostrar esse vídeo, ó, eu vou criar um padrão de difração, que é esse. O que era previsto, né, pessoal, teoricamente? Ou o elétron passava por essa fenda, ou passava por essa. E, classicamente falando. Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo elétron chegando em regiões que não eram previstas. Né? Em regiões que não eram previstas. Isso mostrando que existe um padrão de difração. Isso mostrando que o elétron, acabei de provar, o elétron também é uma onda. Também é uma onda. Está aqui o experimento, ó. Na verdade, esse é o experimento de difração, né, de elétrons. E essas linhas aqui, né, é um tipo de experimento um pouquinho diferente, que as linhas, o padrão não é retinho, né, é um padrão circular, mas mostrando que elétron se comporta como onda, tá bom? Alguma pergunta aí? Uma pergunta? Minha não, tá de boa. Beleza. Eu vou só mostrar aqui um vídeo que é bem assim, bem didáticozinho, né? Bem um vídeo bem infantil, né? Para mostrar de forma bem mais lúdica, assim, vamos dizer, essa ideia que eu estou explicando para vocês. Eu só vou dar um play aqui e compartilhar isso, tá bom? É um vídeo bem rapidinho. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita.
Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe o modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Beleza. Foi só um vídeo mesmo bem quase que infantil, né? Para mostrar algo bastante estranho que acontece com os elétrons, né? Então, a partir desse momento, a gente... Opa. Estamos aqui. Então, o que a gente acaba de concluir, né, é que elétron, ele é uma partícula, mas se eu faço um experimento de ondulatória, né, o elétron se comporta como onda. Né? E aí, qual é o problema que ele mostrou ali, né?
se eu tento observar esse elétron para saber em qual fenda ele vai entrar, esse elétron passaria, né? O elétron deixa de funcionar como onda, né? O que é mais estranho, né? Isso que a gente vai falar agora. Alguma pergunta aí, pessoal? Rapidinho, você só tem uma pergunta. Como é que se você joga só um elétron? Como é que eles fizeram isso? Jogar só um elétron? Não, isso aí foi uma suposição teórica, né? Isso o vídeo falou isso, mas é muito, muito teórico, não tem como fazer isso, não. Tá. Eu imaginei porque naquela época também. Não, isso é muito teórico. Mas, assim, o que o experimento aqui de Davidson e Germer fez, né? Foi um experimento, foi realmente algo de laboratório mesmo, entendeu? Eles conseguiram, né? Eles usaram aqui um canhão de elétrons, nada mais que... O que é um canhão de elétrons? É um filamento metálico superaquecido, numa DDP, numa voltagem muito grande. Isso faz com que o metal lá do filamento, né, ejete elétrons, né? E esses elétrons ejetados, logicamente, não tem como, né, colocar um a um. São vários elétrons, né? E aí, o que ele observa? Né? Ele observa quando os elétrons incidiram aqui no alvo de níquel, né, no cristal, que tinha aqui uma fenda da largura do comprimento, né, da ordem do comprimento do elétron, acontecia difração, né? Isso não era previsto, né? Se o elétron, até o momento, né, o elétron era uma partícula, o que ia acontecer? O elétron ia bater aqui, no máximo, ia se chocar e voltar na forma de uma partícula. Mas ele voltou na forma de onda, né? Mostrando que o elétron funciona como onda, um comportamento ondulatório, né? Bom... Cara, mas o que o observador tem a ver com quando... vamos lá. Essa mudança de comportamento, muito doideira, né? Vamos lá. Aí isso aí entra nessa outra situação que vocês provavelmente já ouviram falar também. Já. Princípio da incerteza de Heisenberg. O que dizia o princípio da incerteza de Heisenberg? Bom, se eu quero... o elétron tem massa, tem uma velocidade e se propaga com uma velocidade no tempo, né? Se eu quero observar esse elétron, se eu quero ver esse elétron, existe uma limitação. Qual é a limitação? Para eu enxergar o elétron, né? Vamos pensar assim de forma mais didática, né? Para eu enxergar, imagina uma sala toda escura, né? E esse elétron está dentro de uma sala escura. E aí eu estou do lado de fora da sala, né? Estou do lado de fora. Eu vou lá e eu quero ver esse elétron. E para eu ver esse elétron, eu preciso abrir a porta e acender a luz para enxergar esse elétron. Quando eu acendo a luz, esse elétron escapole da sala, foge da sala. Por quê? Porque o simples fato de eu acender a luz, né, da sala, ou seja, de eu fornecer energia para o sistema, o elétron acaba absorvendo essa energia e mudando a sua posição. Isso é bizarro, porque, de certa forma, eu do lado de fora da sala, eu sei que o elétron está dentro da sala. Eu não sei qual é a posição certa do elétron. Eu sei que ele está dentro da sala. Em alguma posição da sala, né, do cubo lá da sala, né? Mas eu não sei qual é a posição certa, né? Isso ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, quando ele fala ali no vídeo, né, o simples fato de observar, é o fato mesmo de eu ter que usar algum equipamento, vamos dizer assim, para tentar enxergar um elétron, vamos supor, um mega microscópio, né, Quando eu uso um mega microscópio de varredura eletrônica, por exemplo, o MEV, o MET, eu estou fornecendo energia. Ao fornecer energia para esse elétron, o elétron muda de posição, né? Então, quando o videozinho fala ali de enxergar, de observar, nesse caso, seria um equipamento, né? Não existe um equipamento no mundo capaz de enxergar o elétron. Esse é o grande problema, né? E aí, Heisenberg, né? Esse cara aqui diz o seguinte, ó, é impossível determinar a posição de uma partícula, né, no caso elétron, a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Em outras palavras, está querendo dizer o seguinte, você não vai conseguir nunca determinar a posição
o local, a região onde o elétron se encontra, né? E aqui existe um grande embate, né, que é a questão das probabilidades, né? Tudo no mundo agora gira em torno de probabilidade, né? Einstein brigou muito com esse cara, inclusive, né? Brigou, inclusive, quase na forma de ofensas, né? Mas, sim, foi uma briga muito intelectual, né? Por quê? Porque Einstein não acreditava nisso, né? Einstein não acreditava nessa possibilidade de mundo de probabilidades, né? Existe uma frase célebre de Einstein, né? Que vocês talvez até conhecem, né? Que Einstein dizia, olha, dando uma cutucada, né, em Heisenberg, ele disse assim: Deus não joga dados com o universo, né? Nessa frase ele quer dizer o seguinte: Heisenberg, essa história aí de que o mundo é probabilidade, né? Falando do dado, né? Quando você joga um dado é uma probabilidade. Esse negócio de probabilidade para mim eu não tô engolindo não, né? Não engulo essa ideia não. E aí, bom, o que Heisenberg está dizendo com isso? Bom, aqui, ó, essa equação que ele chega, né? E eu só vou mostrar aqui, a gente vai fazer um probleminha, né? A incerteza da velocidade, né? Esse delta V aqui, ó, a incerteza da velocidade, isso aqui, incerteza de velocidade. Ó, vou escrever aqui para ficar mais claro. Isso aqui, ó, é a incerteza da velocidade. E ΔX, aqui é a incerteza da posição. Ou seja, incerteza de velocidade e incerteza de posição. Tem que ser maior ou igual que H, constante de Planck, sobre M, massa da partícula, no caso do elétron, 4π. Se eu passar o ΔV lá para o outro lado, né, ficaria assim, ó. Depois a gente vai fazer esse problema aqui. Ficaria assim, ó. ΔV é igual a... é igual não, né? ΔV, voltando aqui, ó, é maior ou igual que H sobre M 4π, com o passeio ΔX para o outro lado, dividindo, né? Vezes ΔX. Em outras palavras, quanto maior a incerteza da velocidade, menor a incerteza da posição. Quanto menor a incerteza da velocidade, maior a incerteza da posição. Então eu fico aqui numa queda de braços, né? Ou eu sei muito sobre a velocidade e sei pouco sobre a posição, ou o contrário, né? Eu não consigo saber as duas coisas ao mesmo tempo. Isso, qual é a interpretação física disso? Cara, você não consegue enxergar o elétron. A única coisa que você sabe é que o elétron está numa determinada região, né? Como eu falei com vocês, eu sei que o elétron está confinado dentro de uma sala, né? Eu sei que ele está numa sala, mas eu não sei exatamente em que posição da sala que está. Eu tenho uma incerteza em relação à posição do elétron. Então vamos lá, só para ilustrar isso, a aplicação dessa equação, né? Um microscópio de fótons é usado para localizar um elétron no átomo, no intervalo de distância de 10 a 10 picômetros, né? 10 picômetros, o pico aqui é 10 a menos 12, né? Então isso dá 10 a menos 12 metros. Qual a incerteza mínima da medição da velocidade do elétron localizado desta forma? Então olha só, ele quer, usando o microscópio, né, de fótons de luz, ele quer localizar um elétron. No intervalo de distância, ele quer localizar esse elétron numa distância de 10 a menos 12 metros. O que é isso, né? O que ele está querendo dizer com esse negócio de intervalo de distância? Isso aqui, ó, é o seu ΔX, a sua incerteza da posição, né? Esse 10 a menos 12 aqui, ó, é a incerteza da posição, é o ΔX. Ele quer saber qual é a incerteza da velocidade do elétron. Então vamos calcular isso, né? Substituindo aqui as variáveis. Alguma pergunta? Posso resolver? Bom,
Aí, o que eu vou substituir aqui, né? Eu vou descobrir, então, a incerteza da velocidade. Substituindo, ficaria assim. Opa, vou ter que colocar um slide a mais aqui, que eu não tinha pensado nisso. Para resolver. Beleza. Então, voltando aqui, ó. Delta V é igual a H, M, 4π, delta X. Isso aqui eu tenho, que é a incerteza da posição, né? Segundo ele ali, eu quero localizar o elétron numa distância de 10 a menos 12 metros. Né? Aí, substituindo isso, ficaria assim, ó. Delta V é igual a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido pela massa do elétron, nós usamos isso aqui antes, né? Então, voltando aqui, 9,1 vezes 10 a menos 31, 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 4, vezes π, que é 3,14, vezes ΔX, que é 10 elevado a menos 12. Alguém tem alguma calculadora científica aí na mão, por acaso? Poderia resolver isso para mim, por favor? Eu tenho. Tá. Se alguém puder resolver aí, quanto que vai dar isso? Estou resolvendo. Tá, beleza. Eu vou aguardar. Toma. Sem pressa, tá? Fica tranquilo. Beleza. É 9,1 vezes o quê? 10 a menos 31? 10 a menos 31. Cuidado para colocar entre parênteses aí, tá? A Eu divisão. coloquei. Tá, beleza. Tem um 4 ali no meio, né? Aqui é 4, né? Ó. 4. E... Aqui é 3,14, que é o π. Uhum. E aqui 10 a menos 12. Tá. Deu... Deu um número gigante aqui. É isso mesmo, é isso que eu queria. É 57 milhões 900... Isso em notação. Daria para colocar em notação, hein? Não sei. Eu não sei como é que faz isso na calculadora, não. Faz na cabeça, anda com uma vírgula. Teria que andar com a vírgula aí, né? É 5,7 Aham. vezes 10 a 7. Tá bom, beleza. Metros por segundo. Bom, obrigado, cara. Valeu aí. O que eu quis mostrar com essa equação aqui, ó, com essa resolução? Vejam só. Eu quero localizar o elétron numa posição, num delta aqui de 10 a menos 12 metros. Isso aqui, pessoal, é um cisquinho, né? Não é nada. 10 a menos 12 metros é uma posição no espaço mínima. Né? Ou seja, eu quero localizar o elétron com muita precisão de posição. Mas qual é o problema disso? Eu posso até localizar esse elétron com muita precisão, mas a velocidade dele, a incerteza da velocidade, ó, a incerteza da velocidade está muito grande. Está muito grande. Então eu sei muito sobre a posição, mas eu sei pouco sobre a velocidade. Né? Isso mostra exatamente esse caráter de incerteza mesmo que Heisenberg tentou mostrar. Né? Que, de certa forma, você não vai conseguir ter essas duas coisas. Bom, se você não tem posição e não tem velocidade, fica difícil dizer onde que o elétron está. Muito difícil, né? Uma coisa básica da física, né? Você precisa de velocidade, você precisa de posição, né? Para determinar isso, esse elétron, né? Alguém quer perguntar? Está com o microfone aberto aí? Tá dando um ruídozinho aqui. Pode perguntar, tá? Bom, aí, pessoal, a gente está chegando aqui numa fase crítica da nossa aula, né? Qual é a fase crítica? Pô, agora nós chegamos a uma indefinição, né? Elétron é onda ou partícula. Assim como nós vimos lá atrás, né?
luz é onda e partícula, né, o caráter duplo, né, dualidade partícula-onda, e surge outro problema, né? Então, o problema 1 é esse, né, da dualidade, ou seja, elétron é onda, e segundo, elétron é uma incerteza. E agora, né? Como é que a gente resolve isso? Pensando nisso, né? Pensando nessas ideias, um cara chamado Schrödinger, aqui, ó, austríaco, Erwin Schrödinger, ele introduz na física, lá em 1925, 26, né? Então não tem muito tempo assim, né? Ele introduz o que a gente chama de física ondulatória. Física ondulatória. Ou mecânica ondulatória, né? E nessa mecânica ondulatória, ele reúne basicamente essas duas ideias, né? De onda, de elétron e incerteza de um elétron. Já que elétron é uma partícula muito pequena, e ao contrário do nosso corpo, dos objetos que a gente conhece, né? Se comportam muito mais como onda do que como partícula, eu vou tentar, matematicamente, descrever o elétron como sendo uma função de onda, né? Uma função de onda. O elétron, então, eu posso escrever como sendo uma onda, né? Eu vou tentar descobrir qual é a equação matemática da onda do elétron, né? De onda e tudo mais. Logicamente, isso não é uma tarefa muito fácil, né? Isso não é uma tarefa muito fácil. E segundo, eu vou pensar na questão da incerteza de Heisenberg, né? Já que eu não consigo localizar o elétron, eu vou pelo menos tentar calcular uma região de probabilidade onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima possível. Onde eu sei que eu vou encontrar o elétron, uma região no espaço onde eu vou encontrar o elétron com maior probabilidade, né? Então eu vou reunir essas duas ideias. Primeiro eu vou descrever uma onda, uma equação matemática que descreve a onda, e segundo eu vou descrever qual é, pelo menos, a posição, assim, vamos dizer assim, aproximada do elétron, em que região que o elétron pode estar. Ok? Alguma pergunta aí? Tem até um experimento hipotético, né, do gato de Schrödinger, não sei se vocês conhecem, né? Depois eu sugiro, né, que vocês procurem na internet aí, né, do gato morto, gato vivo, né? Tem a ver com as ideias de Schrödinger. Mas isso é para física, para mecânica quântica de forma geral, né? Estou falando agora do átomo, estou querendo aproveitar as ideias para o átomo, né? Bom, então esse cara aqui, né, esse físico, né, Erwin Schrödinger, cada um pronuncia de um jeito, ele tenta descobrir qual é a equação matemática que descreve o elétron, né? Se o elétron é uma onda, né? Então Schrödinger começa a tratar o elétron como onda, e aí, né, só vou colocar aqui mesmo para assustar vocês, ó. Nada mais que isso. Cruz credo. Cruz credo mesmo, né? Isso aqui vocês vão ver mais para frente, assim, são equações diferenciais, tá? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Tem esse 2 aqui, ó. É uma derivada de segunda ordem, tá? E aí é uma derivada de segunda ordem nos três eixos x, y, z, né? Que envolve energia potencial, energia total, energia cinética do elétron, né? Aqui estaria energia potencial, tal. Essa é uma equação diferencial, né? É uma matemática muito pesada, não é uma matemática fácil, né? O que é de relevante disso é que é uma equação diferencial que aceita várias soluções, né? Várias soluções para o elétron, né? E aí Schrödinger se debruça nisso, né, para resolver a solução das equações, que, bom, quando eu estou na sala de aula eu costumo falar de forma um pouco mais, né, vamos dizer assim, um pouco mais detalhada, aqui eu não vou ter como fazer isso, para alegria de vocês, né? Eu só vou mesmo falar das interpretações de Schrödinger, né, para o elétron, né? Aqui, pessoal, são algumas das soluções da equação. Algumas das soluções. Olha só, quanta equação matemática, né?
meu Deus, quanta letrinha, quanto número, né, e tal, blá, blá, blá. Né, parece que, né, assustador isso. Mas, assim, não tem coisas muito assustadoras. O que a gente vai entender mais é a interpretação dessas equações, né? Esse psi aqui, ó, esse garfinho do diabo aqui, né, chamado de psi, chamado de função de onda. O que seria a função de onda? Nada mais que a equação matemática que descreve o elétron para algumas condições, né, chamado números quânticos, né? E essas funções de onda, né, são função só daqui, ó, se você ver aqui, só de R, que é o raio, né? O que é o R? É a distância do elétron ao núcleo, né? A gente viu lá atrás. Aqui, ó, só tem R como variável. Só tem R. Então vai aumentando aqui a quantidade de R's, né? As outras coisas são todas constantes. Z aqui é o número atômico. Esse A0 aqui, ó, é o raio de Bohr. Que a gente já descobriu lá atrás quanto que ele vale. Né? São todas constantes, né? E aqui estão os números quânticos, que são números que são utilizados para resolver essas equações, né? Bom, aqui está aqui as funções, né? Mas o que é importante a gente... E aí eu vou passar direto em algumas coisas que eu falo na sala de aula, né? Qual a interpretação dessas equações matemáticas, né? Primeiro, que essas equações matemáticas que Schrödinger resolve, né, nos dá, de certa forma, a probabilidade de encontrar o elétron. Probabilidade. O que é probabilidade? É uma chance de encontrar o elétron, né? Ou seja, eu estou obedecendo aqui as ideias de Heisenberg, né? Já que eu não consigo determinar exatamente onde ele está, pelo menos eu consigo dizer qual é a probabilidade onde ele está, né? Ou seja, o elétron está dentro de uma sala de aula, lá da sala, né? Eu sei que está ali dentro, mas eu não sei exatamente onde ele está, né? Então eu tenho uma equação matemática que descreve a região espacial onde esse elétron se encontra, né? E essas equações estão aqui, escritas nessa tabela, né? E aí, o que seria essa região, né, onde eu encontro o elétron? Essa região onde eu encontro o elétron é chamado na química, que vocês talvez já ouviram falar, é chamado de orbital. O que seria orbital, né? Orbital. Orbital é a região no espaço. Quando eu falo espaço aqui, é um espaço tridimensional, né? Onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Orbital é a região no espaço 3D, né, onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Beleza? Então, olha só, eu não consigo localizar o elétron, mas eu consigo, pelo menos, dizer, através dessas funções matemáticas, qual é a região provável de encontrar o elétron. Alguma pergunta aí? Eu sei que é um pouco abstrato isso, né? Não. Então tá bom, beleza. Tá claro? Fico feliz. Não é claro não, só chegar ali. Professor, tem gente com dúvida aí, eu acho. Esses caras aí é meio doido, esses caras que inventaram isso aí. Nada pra fazer, não podemos fazer isso. Tá bom. Ah, não, com certeza, só tem maluco aí, né? Na física quântica só tem maluco. Tudo Né? bem. Só tem doido. Eles viajaram muito. Mas assim, o que eu tô fazendo é algo aqui muito resumido, tá, pessoal? Tem muita matemática por trás disso. Muita. E matemática muito pesada, né? Por exemplo, em curso de física, né? Quem faz física, né? Bacharelado,
Os caras têm que deduzir isso tudo, entendeu? Eu só estou passando direto para vocês. Eu estou preocupado mais na interpretação do problema, tá bom? Alguém falou que queria perguntar alguma coisa? Além de falar que os caras são malucos? Ninguém? Beleza. Olha só. Isso aqui, pessoal, é um programinha que eu coloquei lá no Ava, né? Tá disponível para vocês baixarem, né? E depois brincarem, se vocês quiserem. Que mostra exatamente o cálculo, né? De forma espacial, vamos dizer assim, de como os elétrons se encontram, né? E aqui, né, pessoal, eu estou colocando, já coloquei uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, que são os números quânticos, né? Número quântico N, que é aquele número quântico de Bohr, lá o N de Bohr, né? O L e o M, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre esses números quânticos aqui. Eu vou retomar isso para a gente concluir a aula. Mas nesse programinha, né, eu consigo mudar os números quânticos, né? E aí eu consigo descobrir qual é a região espacial de cada elétron, né? Que a gente chamou aqui de quê? De orbital, né? Orbital é região no espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima, né? Então aqui o programinha mostra isso. Para um n igual a 1, ó, para um n igual a 1, para um l igual a 0, um m igual a 0, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, né? Aqui eu estou mostrando, ó, na figura, eu estou mostrando, né, esses pontinhos, né, mostram a região de probabilidade de encontrar o elétron, né? O pontinho, na verdade, cada pontinho desse seria o elétron, né? Ou seja, o elétron pode estar numa posição aqui, pode estar aqui, pode estar cá, ou seja, e à medida que eu vou afastando, e aqui no centro dessa região seria o núcleo do átomo, obviamente, né? À medida que eu vou afastando do núcleo, vai ficando mais difícil encontrar o elétron. Não é que seja provável, né? Pode ser que seja provável encontrar o elétron, mas fica cada vez mais difícil. De modo que um elétron, né, uma frase muito corriqueira, né? O elétron pode estar perto do núcleo, mas também pode estar lá em Marte, né? Nunca se sabe. Mas a probabilidade maior de encontrar o elétron é perto do núcleo do átomo, nesse caso, né? Todo mundo está vendo aí. Isso aqui, esses pontinhos, são chamados de nuvem eletrônica, tá? Nuvem eletrônica. E aí eu posso mudar isso, por exemplo, ó, se eu mudar para essa figura, ó, eu tenho, né, mudei com N para 2, né? O que eu estou vendo aqui, né, pessoal? Eu estou vendo regiões onde eu tenho nuvem eletrônica, aí eu tenho um espaço que está vazio aqui entre a nuvem eletrônica, e eu tenho a segunda nuvem eletrônica. Depois, espaço vazio de novo, né? Deixa eu colocar outro aqui, ó, para vocês verem. 3S, ó. Fica mais claro ainda, isso aqui. Todo mundo está vendo aí, acompanhando, pessoal? Dá um ok para mim, tá enxergando direitinho? Não, dá pra ver direitinho. Tá, Dá filé. pra ver. Tá bom, tá bom. Show. Obrigado. Então, olha só. Nesse estado quântico aqui 3S, né, olha aqui, nesse orbital 3S, né, que a gente chama de orbital 3S, eu vejo, né, uma região muito concentrada de elétrons, depois eu vejo um buraquinho, né, uma falta de elétrons, depois eu vejo nuvem eletrônica de novo, depois eu vejo um buraquinho, nuvem eletrônica de novo, depois buraco, né? Ou seja, falta de elétron, região escura. Olha que interessante, né? Tudo calculado de forma matemática, né? Isso aqui tudo o programa calcula matematicamente através daquelas equações, né? Isso mostra pra gente as densidades eletrônicas, ou seja, onde eu consigo achar o elétron com maior probabilidade. Já que eu não enxergo o elétron, pelo menos eu sei onde ele pode estar com maior probabilidade, né? E note que interessante, né? Quando eu coloco essa figura aqui, parece que eu estou mostrando aquela figura de camadas, né, que Bohr sugeriu, né, no modelo dele, né? Um modelo de camadas eletrônicas, né? De saltos de energia, né? De uma camada para outra, né? Mas na verdade eu estou falando agora na visão, né? Na visão de
de Schrödinger, né? Não uma visão mais de Bohr, né? Só para lembrar, pessoal, não existe um modelo atômico de Schrödinger, tá? O último modelo atômico é o de Bohr, na verdade, o que aconteceu foram correções do modelo, vamos dizer assim, outras visões do modelo aplicado à física quântica, né? E aí por aí vai, né? Olha aqui, eu posso mudar o L aqui, quando eu mudo L, note que aqui, ó, antes estava S, ó, antes estava S, agora está P, né? Tá P. Quando eu desenho a figura do orbital, olha, é uma figura totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Onde eu tenho também, ó, regiões de concentração de elétrons, região de falta de elétrons, região de concentração de elétrons, falta e assim por diante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, rapidinho. Eu não sei se você falou, talvez eu não passou batido, eu não prestei atenção. Esse SP é aquele negócio da camada? A divisão de... Isso, tá. isso. Na verdade, a gente vai falar sobre isso. Eu só estou querendo mostrar para vocês de onde saiu isso, né? De onde está saindo isso. Mas é aquilo que vocês lembram lá, 1S2, 2S2, né? Aquela Tranquilo. que vem lá da distribuição eletrônica, isso mesmo. Então, pessoal, nós definimos aqui o que é orbital. Né? O que é orbital? Orbital é a região no espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. E aí, tem uma outra definição aqui que eu quero falar com vocês também, que na sala de aula eu deduzo na forma de matemática, usando aquelas funções. Eu vou poupar vocês disso, né? Eu só quero mesmo o conceito. O que é nó? Né? O que é nó de uma função? Né? Nó é um termo muito usado na física ondulatória, né? Na física de ondas. Nó é a região onde a probabilidade é zero. Probabilidade zero. Ou seja, é onde eu não encontro elétrons. Onde eu não encontro elétrons. Pelo menos isso eu sei, tá? Eu sei em que sentido. Pelo menos, eu não sei, vamos dizer assim, definir onde está o elétron. Mas eu sei definir onde não está o elétron. Pelo menos isso eu sei. Definir onde não está o elétron. E onde não está o elétron a gente chama de nó, né, onde a probabilidade é zero. Se a gente for voltar naquelas figuras do programinha, né, o que seria nó aqui? Né? Seria nó essas regiões mais escuras aqui, né, entre uma nuvem eletrônica e outra. Né? Isso a gente chama de nó da função. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o orbital 3s, né, que é chamado desse orbital aqui, ó, eu tenho um nó, que é esse nó aqui perto do núcleo. Eu tenho um segundo nó, que é esse nó aqui que está sendo mostrado entre uma nuvem eletrônica e outra. Então, um nó, dois nós. E um terceiro nó, que seria o quê? O nó no infinito. Ou seja, no infinito eu não encontro elétron. À medida que eu tendo aqui para o infinito, o x, né, tende para o infinito, fica mais difícil encontrar elétron. Né? De modo que no infinito eu não encontro elétron. Né? Então, no caso do orbital 3s, né, que é esse orbital, eu tenho três nós. 1, 2, 3. Aí você poderia perguntar assim, professor, existe alguma relação de nó com esse número que está na frente aqui? Sim. A quantidade de nós está ligado diretamente a esse número que está na frente. Ou seja, um orbital 3s tem 3 nós. Um orbital 4s tem 4 nós. E assim por diante. Tudo bem? Ou seja, a quantidade de nós. Beleza. São as regiões onde eu não encontro o elétron. Isso a matemática de Schrödinger diz com certeza onde eu não encontro o elétron. Tá bom? Eu estou poupando a matemática de vocês, só estou preocupado em conceituar o que é nó. Tá bom? Joia. Voltando aqui então. Orbital, região máxima de encontrar o elétron. Nó é região onde eu não encontro elétron. E aqui tem algumas figuras, né, pessoal, dos orbitais, né? E lá no segundo grau, talvez, não sei se os professores de vocês trabalharam com isso, com orbitais, né? O orbital S, por exemplo, tem um formato esférico, né? Aqui está em 2 dimensões, né? Mas seria uma região esférica, né? Região esférica. Região esférica, região esférica. Não, então, os orbitais terminados em S aqui, ó, teriam um formato, né, tridimensional esférico. O que quer dizer com isso? Né? A matemática de Schrödinger mostra que a probabilidade máxima de encontrar o elétron
é uma região esférica. Então, não confundam que, por exemplo, esses pontinhos não são vários elétrons. É o elétron, é um elétron, que pode estar em uma determinada posição dessa região, tá bom? Então, o S, todos os S são esféricos. E aqui está mostrando os nós, né? No caso do orbital 1, 1s, só tem um nó. E qual é o nó do orbital 1s? É o nó que fica no infinito. E no caso do 2s, é esse nó que está aqui, e o segundo nó é o nó no infinito. Então, sempre vai ter um nó no infinito, né? O 3s, um nó que fica pertinho do núcleo, outro segundo nó, e o terceiro nó que fica no infinito. Então, 1, 2, 3. Bom? Professor, Oi? a cor tem interferência em alguma coisa ou só foi para Não, esboçar? Não, só para esboçar mesmo. Na verdade, a cor tem a ver com a energia, né? Ou seja, os elétrons que estão mais próximos do núcleo têm uma energia diferente dos elétrons que estão mais afastados do núcleo, tá bom? Mas ele colocou a cor aqui igual, né? Esse laranja aqui dentro, laranja aqui fora, mas foi mesmo só para ficar mais bonitinha a figura, tá bom? Então, o orbital S, ó, forma tridimensional, tem um formato esférico, né? Formato de uma bola, vamos colocar assim, né? Formato esférico. O orbital P, né? Os orbitais P, que são 3 no total, né? Que a gente chama de PX, PY e PZ, né? São 3 orbitais possíveis, né? Aqui são os orbitais D, né? Os formatos esféricos. Ninguém vai precisar desenhar isso não, tá, pessoal? Só estou mostrando que alguns livros de química do segundo grau, eles jogam essas figuras lá, né? E o aluno fala assim, pô, de onde saiu isso, né? Isso saiu tudo, pessoal, das equações matemáticas de Schrödinger, né? E calculou exatamente as probabilidades de encontrar um elétron, né? Bom, aí, pessoal, o que a gente chega, né? A gente chega numa situação em que a gente não posiciona o elétron, pelo menos a gente sabe uma região máxima de probabilidade, né? A gente chama de orbital. Alguma pergunta aí? Acho que alguns de vocês já viram isso aqui no segundo grau, né? Eu creio que sim, né? Pelo menos, Agora o resto nunca vi. pelo menos com meus alunos, Também não. com meus alunos de segundo grau lá, do médio, eu falo um pouquinho sobre isso, né? Beleza. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Bom, e aí, pessoal, a gente está chegando na parte final da aula, né? E eu vou deixar depois para a gente falar sobre distribuição eletrônica na próxima aula, mas é o seguinte, as soluções da equação de Schrödinger levam a funções de onda, que se caracterizam pelos números quânticos. Então, nas deduções da equação de Schrödinger, surgem alguns números, né, que são chamados números quânticos, né? E esses números quânticos, alguns têm inclusive relação com o átomo de Bohr. Por exemplo, o número quântico principal, né, chamado número quântico principal, o N, né? O que seria o N? Aqui na equação, no quadro aqui, né? O N, números inteiros, né? O número quântico N, a gente até já viu isso, né? Lá no átomo de Bohr, né? Esse N pode ser 1, 2, 3. E a gente viu lá que tem a ver com o quê? No átomo de Bohr, tem a ver com as camadas eletrônicas, né? Camada número 1, camada número 2, camada número 3. Ou seja, esse N, esse número quântico principal, está associado com a energia do elétron, né? A energia do elétron. Então, a gente viu, inclusive, na equação lá que calcula a energia, né? A energia do elétron é igual a menos 13,6 elétron-volt dividido por N ao quadrado, né? Então, esse N está relacionado com a energia do elétron, chamado número quântico principal. E aí, usando a ideia de Bohr, né? O número máximo de elétrons por camada, né? Cada camada suporta o número máximo de elétrons, dado por essa expressão aqui, ó. O número máximo de elétrons é 2N ao quadrado. Então, por exemplo, o número máximo de elétrons na primeira camada, quanto que é? Na primeira camada, o número máximo de elétrons vai ser 2 vezes 1 elevado ao quadrado, né? Que vai dar 2. O número máximo de elétrons na camada número 2 vai ser quantos? Na camada número 2, a quantidade máxima vai ser
2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8 elétrons. Então, com isso, com essa expressão aqui, eu consigo calcular qual a quantidade máxima de elétrons em cada camada. Camada 3, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18 elétrons, né? A gente vai precisar usar isso daqui a pouquinho. Aliás, na próxima aula. Também tem um número quântico secundário. Número quântico secundário S, P, D e F, né? Que eu mostrei lá naquele programinha, né? Ó, S, né? P, D e assim por diante, né? Aí está a forma do orbital, né? Por aí vai. Chamado número quântico secundário, né? O número quântico secundário é chamado de S, P, D e F, sendo que o número, quando é S, esse número quântico S é 0, o número quântico P é 1, o D é 2 e o F é 3. E assim por diante, tá? Então, os números quânticos secundários. Esse número quântico secundário, na mecânica quântica, tem a ver com o formato dos orbitais, né? A forma dos orbitais. O número quântico magnético, chamado de ML, é um número quântico que surge da equação. Professor, Fala, pode voltar ali um pouquinho, rapidinho? fala. Peraí, Pode falar. é só porque eu tava anotando aqui. Ah, sim, entendi. Mas depois eu vou colocar esse slide com esses rabiscos meus aqui. Mas tudo Já bem. tirei uma foto já, pode passar. Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar com esses rabiscos aqui. Ah, mas tem que ver tudo de novo? Não. Beleza, tá bom. Eu tenho o número quântico magnético. O número quântico magnético me dá a quantidade de orbitais, né? Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram no segundo grau, pra gente não ficar desenhando orbitais, né? Que é muito difícil desenhar orbital, a gente desenha aqueles quadradinhos assim, ó, caixotinhos. Não sei se vocês se lembram disso. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui, nesse caso, os orbitais P, né? O orbital P pode ter 3 orbitais, né? Só mostrando aqui, ó, 3 orbitais. Chama de Px, Py e Pz, né? Px, Py e Pz. Px, Py e Pz. E aí, aqui lembra que a gente colocava os elétrons, né? Não sei se vocês se lembram do segundo grau, a gente colocava elétrons na forma de setinhas, assim, né? Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron, sexto elétron. Esqueci de falar, né, no slide anterior, cada orbital, né, também suporta o número máximo de elétrons, né? O orbital S suporta no máximo 2 elétrons, o orbital P suporta os orbitais P no total 6 elétrons, o orbital D no total 10 elétrons, o orbital F no total 14 elétrons. Note que aqui é uma PA, né? Uma PA de 4, né? Ó, tá crescendo 4 elétrons. 4, depois mais 4, depois mais 4. E o próximo seria, por óbvio, seria 18, né? Seria 18. E por aí vai. Então, os orbitais P, né? Suportam 6 elétrons, né? Sendo que cada orbitalzinho, né? Tem que ter no máximo 2 elétrons cada um. 2, 4, 6. Total 6. Daqui a pouco eu vou explicar por que dessa setinha para cima e para baixo. Vou relembrar isso a vocês, né? Cada setinha é um elétron. E aí, como é que a gente calcula o número quântico magnético, né? O número quântico magnético pode ser 0, mais 1 ou menos 1, mais 2 ou menos 2, mais 3 ou menos 3. E como é que eu caracterizo isso? 0 seria o do meio, mais 1 da direita, menos 1 da esquerda, né? No caso do orbital S, né? Como o orbital S aqui só suporta no máximo 2 elétrons, é só um caixotinho, né? Seria 1 elétron, 2 elétrons. E aí o orbital S, o número quântico magnético dele é 0. Né? Não tem para mais e para menos. E o D, né? O D suporta no máximo 10 elétrons. Então 10 elétrons seriam 1, 2, 3, 4, 5 caixotinhos, né? Ó, 1 elétron, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons no total, né? Como é que eu determino o número quântico magnético? 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. E por aí vai, né? Então, o número quântico magnético, né, é um número quântico que mostra, calcula o número de orbitais, né, que eu tenho dentro de um determinado nível de energia, né? E, por último, o número quântico de spin, né? Na próxima aula eu vou fazer exercícios envolvendo números quânticos, só para a gente terminar aqui. Número quântico de spin, né? O que seria o spin? O spin nada mais é do que uma propriedade que o elétron tem, né, de sofrer uma divisão, né? O que é um elétron, né? Se você imaginar um elétron como uma partícula girando, né? Girando, né? E aí eu tenho essa partícula girando, se cria um campo magnético, né? E quando eu crio um campo magnético, né? Esse campo magnético pode girar tanto no sentido quanto no sentido contrário, né? Quanto no sentido contrário. Esses dois sentidos são possíveis para o elétron, né? Sendo esses dois sentidos possíveis, né? A gente tem que designar esses dois estados quânticos que a gente chama, né? A gente designa por mais meio ou menos meio, né? Esse mais meio e menos meio porque existiu um experimento que comprovou o spin do elétron e o elétron, né, o feixe de elétrons desviou, na verdade, a metade, né? Para baixo e para cima, por isso foi mais meio e menos meio, né? E aí, pessoal, né? O spin, então, pode ser mais meio ou menos meio. Voltando aqui, quais são os números quânticos? O principal, N, né, que dá os níveis de energia. Número quântico secundário, o L. Número quântico magnético, que dá a quantidade de orbitais. E número quântico de spin. Então, para ficar mais claro isso, para relembrar isso para vocês, né? Vamos supor que eu tenha o seguinte estado quântico, né? Vou chamar assim de estado quântico. 2 P5, né? 2P5. O que significa cada uma dessas coisas aqui, né? 2 significa, o 2 aqui significa o número quântico principal, é o N, então o N dele vale 2. Escrever aqui, ó, N igual a 2. E o número quântico secundário, o L. Quanto que vale o L dele? Bom, o L, voltando aqui, ó, o L pode ser S, P, D e F. Como no caso lá é P, né? Como no caso é P vale 1. P vale 1. Então, voltando, ó, como aqui é P, o P aqui é o número quântico secundário. Como terminou em P, o número quântico secundário vale 1. E o número quântico magnético, o M, como é que eu calculo ele? Bom, vamos colocar aqui o orbital P, né, os orbitais P na forma de caixotinho, né, na forma de quadradinhos. 3 quadradinhos. Chamou de PX, PY e PZ. Lembrando que cada caixotinho desse tem 2 elétrons, né? Só um detalhe aqui importante, pessoal, existe algumas regrinhas aqui, né? Algumas regras que a gente tem que obedecer. Primeiro, isso aqui, ó, não existe. Por que isso aqui não existe, né? O que eu estou querendo dizer com essas 2 setinhas para cima? Essas 2 setinhas para cima, eu estou dizendo que os 2 elétrons estão girando no mesmo sentido, né? Isso desestabiliza o orbital. Então, para estabilizar, um tem que girar no sentido, o outro tem que girar no sentido contrário. Então, o correto é colocar o outro no sentido inverso. Mas antes disso, né, qual outra regra? Quando eu faço a distribuição eletrônica, né, eu distribuir os elétrons orbitais, eu tenho que distribuir primeiro em todos os eixos primeiro. Então, eu não posso colocar aqui no eixo X, eu tenho que colocar no eixo Y primeiro, no eixo Z, ou seja, coloquei dos 5 elétrons que eu coloquei, ó, esse aqui é o número de elétrons, né? Número de elétrons. Dos 5 elétrons que eu coloquei, dos 5 possíveis, eu coloquei 3 até agora, né? Então eu volto, ó, 1, 2, 3, volto, spin para baixo, né? Isso mostra o spin, que está girando no sentido contrário. 1, 2, 3, 4, falta mais 1, 5, né? Então olha só,
o último elétron que eu distribuí está nesse orbital, né? Está no orbital px. Então, relembrando, o número quântico magnético pode ser 0, mais 1 ou menos 1. Como o último elétron que eu distribuí aqui, né, foi colocado, né, nesse número quântico 0, né, número quântico magnético, então a gente escreve como sendo 0. E o spin? Faltou o spin. Ah, esse elétron aqui está para baixo. Qual é o spin dele? Lembrando, o spin pode ser mais meio ou pode ser menos meio. Aqui agora é uma convenção, tá, pessoal? A gente vai ter que fazer uma convenção. Vamos convencionar, se parar para cima, menos meio, e se parar para baixo, sim, ó, mais meio. De novo, isso aqui é uma convenção, é uma padronização. Eu que estou padronizando isso com vocês, tá? É uma padronização, tanto faz. No nosso caso, para baixo vai ser mais meio e para cima vai ser menos meio. Como aqui ó, o último elétron que a gente distribuiu está para baixo, né? A gente vai colocar então para baixo spin, número de spin mais meio. Note, eu coloquei aqui então os 4 números quânticos. Eu caracterizei os 4 números quânticos desse estado eletrônico aqui chamado de 2p5. De novo, número quântico principal 2, nível de energia. Número quântico secundário, L, aqui ó, terminou em P, vale 1. Né? Se fosse S, seria 0. Número quântico magnético, eu descobri aqui, fazendo a distribuição dos elétrons nos orbitais, 0. E o spin, né, foi uma convenção, como parou para baixo, mais meio. Tá bom? Alguma dúvida aí? Eu tenho a impressão que isso vocês já viram no segundo grau. Né? Isso aí eu lembro, já. Eu já vi, Isso aqui é consequência, né, pessoal? Isso aqui tudo é consequência. Esses números quânticos são resultado da matemática da física quântica. Né? Isso aqui não saiu do nada. Né? Esses números não saem do nada. Esses números saíram da resolução das equações de Schrödinger, né? Que são essas equações aqui. Né? Então, só para mostrar para vocês de onde que vem esses números, né? Número quântico, né? Está dizendo número quântico justamente por quê? Porque vem da quantização de energia, né? E aí a gente vai, na verdade, só aplicar essas informações, né? Na próxima aula, a gente vai fazer aquela famosa distribuição eletrônica, né? Ou que alguns chamam de forma errada, né? De distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? Mas não está correto esse nome, né? Chama distribuição eletrônica, simplesmente. Que a gente vai trabalhar na próxima aula usando essas ideias, né, e ferramentas. O que eu fiz até agora foi algo um pouco abstrato, eu sei disso, né, usei muito da física moderna para tentar chegar a algumas conclusões, né, espero que vocês tenham tido clareza, pelo menos em parte, né, acho que 100% não vai ter mesmo, das ideias da física quântica aplicado ao átomo, né, aos elétrons. A partir de agora, a gente vai começar a falar de coisas que vocês realmente, a maioria de coisas que vocês já viram no segundo grau, de forma um pouco mais sofisticada, né? Vamos colocar assim. Mas o que eu queria mais da física moderna, o meu objetivo da física moderna, eu praticamente encerro nessa aula, né? Retomo a parte, vamos dizer assim, tradicional da química. Vou deixar alguns exercícios, né, até o final da tarde, de novo, né, sobre o tema da aula passada e o tema da aula de hoje, para vocês me entregarem, né, só na próxima quinta-feira, né, daqui a 7 dias, né, eles terão bastante tempo para isso. São basicamente 5, né, probleminhas, né, que eu vou colocar lá, envolvendo essas temáticas que a gente já trabalhou, né, desde a natureza, né, da luz ondulatória até a aula de hoje. Tudo bem? Beleza. Isso vai estar lá, eu vou colocar o comando até de tarde da atividade no AVA, né? Como vocês fizeram da primeira vez, né? Muitos aí, né, a maioria me entregou, só uns 2 ou 3 que não, por algum motivo não me entregou, mas a maioria me entregou. Isso vai ser, obviamente,
avaliado, né, e vai ser pontuado lá vai compor a pontuação de vocês, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né, tá bom? São 11h46, tá mais do que bom. Cumpri o objetivo aqui da aula, de esclarecer aqui. De novo, esse programinha vai estar lá, né, para vocês baixarem, se vocês quiserem, para brincar lá com o modelo, né, de Schrödinger. Eu vou deixar essa gravação lá depois também. Vou deixar esses slides com esses apontamentos garranchados também, para vocês, por tiverem alguma dúvida. Bom, tem alguma dúvida aí? Alguma dúvida geral? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Senão a gente vai encerrar a aula. Não, tá beleza. Você vai mandar Beleza? o slide, né? Vou colocar lá. Uhum. Beleza. Beleza, então, pessoal. Até agora na terça-feira, né? A gente retorna lá. Terça-feira, com essa mesma modalidade aqui, né? E aí a gente vai se falando. Amanhã, na sexta-feira, tem um atendimento, caso alguém queira, né? Tirar alguma dúvida geral. Vou ficar ali até uns 15 minutos, né, do atendimento. Se ninguém aparecer, aí eu encerro o atendimento, tá bom? Pessoal, rapidinho, eu só queria falar o negócio da presença. O que você falou mesmo? Tinha que entrar no YouTube para visualizar o vídeo ou como é que é? Não, eu só pedi para colocar no chat aqui o nome. Colocar o nome para eu lançar presença, só isso. No chat como? Desse daqui? Nesse chat aqui. Nesse chat aqui. Porque tem muitos que estão codinome aí e eu não sei quem está falando, entendeu? Então, coloca o nome completo para mim aí embaixo. Só coloca o nome completo, dá um enter que eu sei quem entrou e quem não tá. Entendeu? Só isso. Show. Isso. Depois eu pego a transcrição do chat. Tá bom? Beleza. Beleza, vou interromper aqui a gravação aqui. Certo?